Vocês gostam de livros que falam de livros? Confesso que eu li muito pouco sobre o assunto, mas hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês de um livro que fala justamente sobre o mundo da literatura e a influência que os livros têm na vida das pessoas. Então eu venho indicar uma das melhores leituras que eu fiz em 2021, que é Um Caminho para a Liberdade, da autora Jojo Moyes, publicado pela editora Intrínseca. Eu falo pouco sobre a Jojo Moyes aqui no canal, mas é uma autora que eu gosto muito. Os livros dela não são voltados especificamente para o gênero romântico. Eu ouso dizer que são mais para livros de formação, romances de formação, né, em que você acompanha várias protagonistas em suas jornadas de vida, com histórias de superação, de lutas e perdas, de amores, de separações, de reencontros. E aqui em Um Caminho para a Liberdade não vai ser diferente. Porém, com a literatura e esse amor que as protagonistas têm, emanando, né, tentando disseminar aí para as outras pessoas. Então vamos acompanhar a história de 4 mulheres, principalmente pelo ponto de vista da Marjorie. Essas 4 mulheres vão se unir aqui no início da história para trabalhar juntas numa biblioteca e tentar levar livros para a comunidade, principalmente para a comunidade mais pobre que não tem acesso à literatura. E é como se fosse uma biblioteca ambulante. Elas levam os livros para a casa das pessoas, as pessoas leem no prazo de 2 semanas, devolvem e pegam mais. Então, nesse trabalho, elas vão encontrar vários tipos de percalços e pessoas, né, se deparam com essa novidade. Algumas ficam muito animadas, né, surpresas, porque acabam pegando o gosto pela leitura, mas outras que não tiveram contato com livros ou uma educação, né, que as apresentasse a esse universo, então tem uma mente bem diferente, acham que os livros vão mudar a mente, vão mudar, só que de uma forma negativa. A gente sabe que livros abrem mentes, mas para eles, para algumas pessoas, os livros vão abrir mentes, mas de uma forma que vão prejudicar, trazer ideias errôneas ou diabólicas, como eles usam aqui no livro. Então se trata de uma comunidade bem pequena, uma cidade interiorana bem pequena, e essas 4 mulheres vão sofrer bastante preconceito, bastante luta para poder disseminar isso, para tentar trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. E quando elas trazem livros mais ousados, né, que nós conhecemos, principalmente alguns que nós conhecemos, que, né, fazem as pessoas pensar, fazem as pessoas questionar aquilo em que elas vivem, em que elas acreditam, tanto religião, tanto ideais femininos, todas essas batalhas que nós lutamos diariamente, né, hoje em dia. Eu nem falei pra vocês o ano que se passa a história, né? Não é uma história contemporânea. É em meados de 1930, esse livro. Então, há 90 anos atrás, quase 100, a gente sabe que os pensamentos e as lutas eram diferentes do que a gente vive hoje. Então sim, temos mulheres que pensam à frente de seu tempo. Temos 2 protagonistas principais, que é a Marjorie e a Alice. A Marjorie é uma moça que ela que comanda, né, esse projeto de disseminar a literatura. Ela tem um relacionamento com outro homem, mas ela não acredita no amor, na construção de uma família, porque ela tem os traumas do passado dela em relação à família, então ela não acredita nisso. Ela acha que você não precisa casar no papel, colocar uma aliança no dedo para formar uma família. Então ela tem esse bloqueio e essa insistência na vida dela pela parte do companheiro. A Alice também, ela se mudou para essa cidade há pouco tempo. Ela casou com um rapaz que ela acreditava que fosse, né, o amor da vida dela, que estava super apaixonado por ela, mas ela vive junto com o marido e o sogro na casa. E o sogro é extremamente abusivo, vamos dizer, psicologicamente pra cima dela, porque ele quer controlá-la. Ele tenta mantê-la ali as rédeas curtas. E chega um ponto alto aqui da história que acontece algumas coisas e ela até me impressionou, porque ela toma uma atitude, ela não se deixou abaixar e ela não se permitiu abaixar a cabeça. Ela conseguiu enxergar o poço que ela estava caindo se ela se permitisse, né, continuar naquela vida, naquele casamento. Na medida que o projeto literário das meninas foi se expandindo, foi dando certo, as pessoas cada vez se interessavam mais pelos livros que iam abrindo suas mentes, né, que estavam dando asa para as pessoas pensar, para as pessoas lutarem, para enxergarem algumas coisas que estavam erradas naquela cidade, algumas pessoas que tinham poder e estavam abusando ali daquela comunidade dos pobres. Então eles começaram a enxergar e através da literatura eles conseguiram criar força e enxergar a verdadeira essência, sabe, a verdadeira cara daquelas pessoas daquele lugar. Realmente não foi fácil que elas enfrentaram. A Marjorie realmente chegou num ponto que ela foi meio que encostada na parede. O que acontece com ela aqui, olha, é duro, mesmo ela sendo mulher, e ela chega numa situação aqui que
por causa de outras pessoas, como eu falei pra vocês há poucos minutos, que tem poder, acaba tentando manipular parte daquela população, daquela sociedade, tentando mostrar que a Marjorie estava fazendo era mal simplesmente por ler livros, por livros que abordam, que acrescentam, que trazem coisas boas para as pessoas, mas no final a gente sabe que o que é certo, o que é bem, sempre vence, né? Uma história que eu indico muito, nossa, ele tá pareando com A Garota que Você Deixou Para Trás e Como Eu Era Antes de Você. Nossa, tá no top 3, sabe, dos melhores livros da autora, eu indico demais. Tem muitas referências literárias, citações, menções aqui que a gente, né, de livros que a gente já conhece, ouve muito falar por aí, clássicos até hoje. Fica indicação aqui pra vocês, eu quero saber se vocês já leram, se vocês têm curiosidade de ler, principalmente por esse fato desse livro abordar a literatura e o poder que tem, né, sobre as pessoas. Quem sabe, né, você dando de presente pra alguma pessoa que nunca leu, se lê esse livro, não fica curioso de ver o poder que tem a literatura, né, como que abre mentes, a pessoa não fica curioso pra ler mais livros, né, fica uma indicação, né, pra dar de presente pra, né, essas pessoas que não leem. Também vou deixar o link de compras nas minhas redes sociais para vocês me seguirem por lá. Beleza? Eu aguardo vocês para conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.